Abre a Bíblia lá em Isaías capítulo 40. Isaías 40. 40 a partir do verso 12. Esse texto é muito bonito, né? Isaías 40, capítulo 12. Se eu pudesse dar um título para a meditação de hoje, seria O Tamanho de Deus. Se eu perguntasse para você qual é o tamanho de Deus, quem saberia me responder? Fala para mim, qual é o tamanho de Deus? Fala para mim. Infinito? E aí? Infinito e além? É engraçado, né, a pergunta, né? Qual que é o tamanho de Deus, né? Vem cá, Marcão, senta aqui. O tamanho de Deus. Nesse texto de Isaías 40, a partir do verso 12. Nesse texto de Isaías vai descrever o poder do Deus Criador, amém? Deus é o único que consegue criar a partir do nada. Todas as outras coisas não foram criadas a partir do nada. Vou explicar. Por exemplo, Deus é o único que consegue criar a partir do nada. De onde vem um exemplo, de onde vem a fruta? Da árvore. Teve que ter uma semente plantada, uma árvore, e aí vem a fruta, sim ou não? Então, aquilo ali vem de uma outra coisa. Deu para entender? Se eu for fazer uma tela, pintar uma tela, botar aqui nessa parede aqui, tem que ter a tela, tem que ter a tinta, o pincel. Então, aquela pintura não surgiu do nada, surgiu de outras coisas. Se eu for pegar um cachorrinho, criar um cachorrinho para vender, tem que ter a cadelinha. Agora, com Deus é diferente. Deus cria a partir do nada. Amém? Deu para entender? Deus é o único que consegue criar as coisas a partir do nada. É por isso, por exemplo, que a gente não tem medo, por exemplo, de aparecer um leão aqui no meio aqui e devorar a gente. Por quê? Porque do nada não surge nada. Deu para entender? Do nada não surge nada. Certo? As coisas têm que vir de outras coisas. Com Deus, não. Deus, a partir do nada, criou as coisas. Aí é engraçado, porque aí tem um cientista que eles falam assim, não, o universo surgiu do nada. Já viu? Nem todos, mas a maioria é. Não existia nada. Presta atenção no que o cientista fala. Não todos, é claro. Não existia nada. Aí surgiu um Big Bang. Ou seja, surgiu um pontinho do nada, e esse pontinho explodiu, e dessa explosão surgiu todas as coisas. Mas como se do nada não surge nada? É um nanosegundo cósmico, é um trem tão pequenininho que os cientistas não têm nem como medir aquela explosão. Então é difícil acreditar nessas coisas, né? Não é mais fácil acreditar que tem um Deus que criou todas as coisas? Um ser, um princípio que está, por exemplo, acima do tempo, porque criou o tempo. Um princípio que está acima de todas as coisas, né? É mais fácil do que acreditar que do nada não surge nada. Porque se a gente acreditasse que do nada surgisse alguma coisa, a gente ia ficar com medo o tempo todo. Poxa, vai surgir um leão aqui, vai morder a gente, vai comer a gente. Então Isaías ele vem dizendo, exatamente explicando esse Deus poderoso, esse Deus criador de todas as coisas, tentando descrever o tamanho de Deus, a soberania e o poder de Deus. Amém? Então olha lá, Isaías 40, a partir do verso 12. Eu vou ler na versão da mensagem aqui que você vai ficar um pouquinho diferente da sua aí, mas você vai ver que é uma versão melhor para a gente entender. Vamos lá, Isaías 42 diz assim, quem mediu o oceano com a mão, ou mediu o céu entre o polegar e o mindinho? Você tem mindinho? Deixa eu ver o seu mindinho aí. Todo mundo tem mindinho? Só o outro não, que não, né? Aquele não. Tem um mindinho. Cadê você tem um polegar? Entre o mindinho e o polegar a gente faz o quê? Um palmo. Isaías está dizendo que Deus mediu o oceano com a mão e mediu o céu entre o polegar e medir com o palmo. Dá para começar a entender o tamanho de Deus?
Com um palmo ele consegue medir o céu. Ô, gente, os seres humanos, quando eles se reduzem em nada quando eles são comparados a Deus, né? Às vezes a gente quer ser como Deus, né? Mas nós não somos em nada. Então vamos lá, com um palmo ele mediu o céu, né? Entre o polegar e o mindinho. Quem colocou todo o pó da terra em baldes e pesou todos os montes e colinas? Deus colocou todo o pó da terra em baldes e mediu, e ele sabe o peso de todos os montes e colinas. Dá para entender o tamanho de Deus? Quem poderia ter dito ao Eterno como proceder, ou teria-lhe instruído nos seus afazeres? Que especialista ele poderia ter procurado para pedir conselho, ou que escola poderia ter frequentado para aprender a justiça? Qual dos deuses poderia ter ensinado o que ele sabe, ou mostrado a ele como as coisas funcionam? Olha o que Isaías está dizendo. Às vezes é engraçado, porque às vezes a gente vê isso aqui e fica encantado, mas às vezes a gente acha que a gente sabe mais que Deus. Não é assim? Será que Deus não está vendo isso? Só eu estou enxergando, Deus não está vendo isso. Não é assim? A gente ora e a gente fica revoltado. Gente, isso está acontecendo, Deus não está vendo isso não, Deus não vai tomar providência não. Deus sabe, irmão, todas as coisas. Não, Isaías está dizendo, não há quem possa instruí-lo, não existe escola para ensinar a ele, não existe especialista para dar conselho a Deus. Deus sabe de tudo, conhece tudo, amém? Ora, as nações são apenas uma gota no balde, uma pequena mancha na janela. Tem nação aí, né, grandiosa, riquíssima, poderosíssima. Diante de Deus, Isaías está dizendo, é como se fosse uma gota num balde. Ô, gente, o que significa uma gota dentro de um balde d'água? Nada. Por mais poderosa que seja a nação, por mais recursos que tenha, por mais poder bélico, não é nada diante de Deus. Nada. Uma gota num balde. Observe o Eterno varrendo as ilhas, como se varre o pó do chão. Não existem árvores suficientes no Líbano, nem animais suficientes nas vastas florestas, que deem lenha o bastante e sacrifícios adequados para adorá-lo. Nem se a gente queimar todas as florestas do mundo e todos os animais em sacrifício a Deus, não seria o bastante. Graças a Deus que a gente está livre disso agora. Mas na época Isaías estava dizendo, nem se a gente fizesse tudo isso, não seria o suficiente para adorar, para dizer o quanto Deus é grande, o quanto Deus merece adoração, o quanto Deus é poderoso. As nações juntas não valem nada diante dele. Seria mais correto dizer menos que nada, saldo negativo. Saldo negativo. Todas as nações juntas, diante de Deus elas não são nada. Verso 18, quem chega perto de ser como Deus? Ele está perguntando. Ou com quem podemos compará-lo? Existe alguma coisa para comparar com Deus? Não, irmão. E eu quero despertar você essa noite que esse é o Deus que você serve, amém? O seu Pai. Com um ídolo que não é Deus, ridículo. Já viu gente que quer comparar Deus com a imagem, com um ídolo? O ídolo é fabricado numa oficina, forjado em bronze, recebe uma fina camada de ouro e é decorado com filigramas de prata. Ou talvez alguém escolha uma bela madeira, digamos de oliveira, que não apodreça, e contrate um escultor para fazer um ídolo que não é Deus, dando cuidado especial à sua base para que não tombe. Gente, a idolatria ela é uma ofensa para Deus. Criar um ídolo e comparar aquilo com Deus é uma ofensa diante da grandeza do nosso Deus, diante de quem Deus é. É por isso que a Bíblia diz que Deus abomina a idolatria. É ridículo fazer uma estátua e dizer que aquilo ali é Deus. É ridículo. Deus abomina esse tipo de coisa. É uma afronta para Deus, Isaías está dizendo.
Verso 21, vocês não prestaram atenção, não estavam ouvindo, não ouviram essas histórias a vida toda, não entendem o fundamento de todas as coisas. Deus está assentado muito acima do globo terrestre. Esse é o Deus que a gente serve, irmão. Esse é o nosso Deus, acima do globo terrestre. As pessoas parecem simples formigas diante dele. Deus é Deus, irmão. Nós, comparado a ele, não somos nada. As nações não são nada. Ele estende o céu como uma tenda, sim, como uma lona debaixo da qual se pode viver. Algumas traduções dizem, ele estende o céu como uma cortina. E aqui é interessante, cortina na sua? Aqui é interessante porque Isaías usa uma linguagem poética. Porque os beduínos, os povos do deserto, eles dizem que o céu ele é uma cortina, uma tenda que Deus estende. E é como se ela tivesse velha, furadinha, cheia de buraquinho, e as estrelas nada são mais do que a glória de Deus transpassando, né, por essa cortina. Os beduínos, os povos do deserto dizem isso. Ele ignora o que os príncipes falam e fazem. Os governantes da terra não significam nada. Príncipes e governantes não valem muita coisa. São como sementes que mal criaram raiz e acabaram de brotar. Eles murcham quando Deus sopra sobre eles. Como farelo de palha são levadas pelo vento. Ei, gente, por mais poder, por mais autoridade que tenha, querido, algum governante nessa terra, se ele se levantar contra Deus, ele não é nada, irmão. Nada. É uma sementinha que acabou de brotar, mas se Deus soprar sobre ele, ele não vale nada. É como uma palha que o vento espalha. Irmão, você não precisa ter medo de ninguém, de nada. Você serve a um Deus que é poderosíssimo, que pode com todas as coisas e nada pode contra ele, irmão. Esse é o Deus que a gente serve. A gente tem que ter consciência disso. Assim, quem é como eu? Quem se compara a mim, pergunta o santo. Deus está perguntando, quem pode se comparar comigo? Olhem para o céu da noite, quem vocês acham que fez tudo isso? Deus está perguntando. Irmão, o céu, as estrelas, os astros, não surgiu por acaso não, foi Deus que criou. Foi Deus que fez. Quem faz marchar esse exército de estrelas todas as noites? Quem as conta, chama cada uma pelo nome? É Deus, irmão. Na nossa galáxia tem 500 bilhões de estrelas, Deus conhece cada uma. Não esquece de nenhuma delas, irmão. Se Deus não esquece de uma estrela no meio de 500 bilhões, vai esquecer de mim e de você, irmão. Quem as conta chama pelo seu nome, tão magníficas, tão poderosas, e nunca se esquece uma sequer. Por que você iria se queixar, ó Jacó, ou chorar, Israel, dizendo, o Eterno se esqueceu de mim? Olha só o que Deus está dizendo. Se eu não esqueço de cada uma das estrelas, eu vou esquecer de você. Por que você está se queixando? Por que você está reclamando? Por que você está dizendo que Deus esqueceu de mim? Deus está chamando a nossa atenção. Deus está dizendo, por que você está reclamando e dizendo que eu esqueci de você? Deus está perguntando para nós essa noite. Ele não se importa com o que acontece comigo, não é assim que a gente diz? Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Deus não está vendo meu sofrimento? Vocês não percebem nada? Não prestam atenção? O Eterno não vem e vai, Ele permanece. Ele é o Criador de tudo que vocês conseguem ver ou imaginar. Ele não entra em estafa, nem faz intervalo para recuperar o fôlego. Ele conhece tudo nos mínimos detalhes. Ele fortalece os que estão cansados, renova as forças do que desistiram. Pois até os jovens se cansam e desistem, os jovens na flor da idade tropeçam e caem. Mas os que esperam no Eterno renovam as suas forças,
abrem as asas e voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. O que está faltando para você? Força para continuar? Deus te dá, irmão. O que está faltando? Esperança? Você tem no eterno. Você cansou, você quer desistir? Deus está aí para renovar suas forças, irmão. Você tropeçou, você caiu, Deus está aí para te levantar. Isso não é nada para Deus, irmão, comparado à glória, tudo aquilo que nós lemos a respeito dele, irmão. Mas a gente precisa buscar força nele. Tirar os olhos do problema e buscar a solução em Deus. É isso que nós precisamos fazer. Vai lá em Jó capítulo 38. Eu estava lendo esse texto e me lembrei da passagem de Jó. Essa questão do Jó sofrer é uma questão que às vezes a gente não entende um pouco, né? Como é que pode alguém que ama a Deus e segue os preceitos de Deus sofrer? Tenho certeza que você já pensou sobre isso. No momento de problema, no momento de dificuldade, você fala, Senhor, eu amo tanto o Senhor, eu faço tudo certo, por que eu estou sofrendo? Todo mundo já se perguntou sobre isso. A verdade, irmão, é que a gente não vai saber as respostas dessas coisas. A gente não sabe por que o justo sofre. Deus não disse, Deus não revelou para Jó por que o justo sofre no livro. Deus não falou com ele isso. Mas Deus mostrou a ele que ainda que ele sofresse, Deus continua no controle de todas as coisas. Deus mostrou para Jó, eu sou soberano. O controle está nas minhas mãos, eu continuo controlando todas as coisas. Apesar de você estar sofrendo. E é assim, irmão. Jó 38. Nós não precisamos saber todas as respostas. Nós não precisamos conhecer todas as coisas. Nós não precisamos ter todas as soluções. O que nós vamos fazer? Confiar em Deus, irmão. Tá bom, confia em Deus, está sofrendo, continue confiando em Deus. Deus não te criou para sofrer. Ainda que você passe por um problema, por uma dificuldade, mas Deus tem a solução, irmão. Não foi o que aconteceu com Jó? Jó sofreu, depois o próprio Jó reconheceu. Eu achava que eu conhecia Deus. Achava. Mas agora eu conheço de verdade. E olha o que Deus vai falando com Jó lá no capítulo 38, ainda falando da soberania de Deus, 38, a partir do verso 1, 2, 3, acho que é a partir do verso 4. Onde você estava quando eu criei a terra? Jó achava que sabia das coisas, né? Diga-me, já que sabe tanto, Deus dizendo para ele, quem decidiu o seu tamanho? Por certo, você sabe dessa, Deus dizendo para Jó. Quem planejou as medidas, Jó? Como sua fundação foi moldada e quem pôs a pedra principal? Enquanto as estrelas da manhã cantavam e todos os anjos entoavam louvor? Quem tomou conta do oceano quando ele rompeu tal como um bebê que sai do ventre materno? Fui eu, Deus está dizendo, fui eu que criei essas coisas. Fui eu que fiz. Eu o envolvi em suaves nuvens e o deixei confortável durante a noite. Depois fiz uma cerca para ele, bem forte, para que ele não saísse correndo, e disse, fica aqui é o seu lugar. Mesmo quando você estiver furioso, não passe desse ponto. Quando Deus criou o oceano, Ele colocou uma cerca em volta dele, falou, daqui você não passa. Por mais que você esteja raivoso, nervoso, aqui você não passa. Deus colocou limites no oceano. Um grãozinho de areia é capaz de parar uma tempestade no oceano. Por quê? Porque Deus determinou assim. E Deus continua dizendo, alguma vez você ordenou amanhã, levante-se? Olha o Deus que você serve, que maravilhoso. Ou disse, qual era o lugar do amanhecer? Do mesmo modo, poderia segurar a terra nas mãos e sacudir os ímpios para fora dela? Assim como o sol traz tudo à luz e exibe todas as cores e formas, o manto da escuridão é arrancado dos ímpios, eles são pegos com a boca na botija. Você encontrou o verdadeiro sentido das coisas? Explorou as cavernas obscuras do fundo do oceano?
Você conhece os segredos da morte, Jó? Viu os mistérios da morte? Você faz ideia da largura da terra? Fale se é que você consegue. Olha o que Deus está dizendo. Olha o Deus que nós servimos. Você sabe de onde vem a luz e onde mora a escuridão? É capaz de tomá-las pela mão e conduzi-las de volta à sua morada, caso venham a se perder? Ora, é claro que você sabe. Você as conhece a vida inteira, você é tão sábio e experiente. Irmão, a mesma palavra que Deus disse para Jó e diz para nós hoje: não tente ser mais inteligente que Deus, irmão, não vale a pena. O que vale a pena é confiar em Deus. Não é querer resolver as coisas do seu jeito, da sua maneira, não é esperar. Ah, está demorando a acontecer, eu vou tentar ajudar Deus. Não faça isso, espere em Deus. Na hora certa vem a solução do problema e vem da maneira correta. Espere Deus falar com você em determinada situação para você agir. Não bote o carro na frente dos bois. Não é assim que os antigos diziam? Não faça isso. Você já viajou para onde a neve é feita? Viu o armazém onde o granito é estocado? Os arsenais de granito e neve que mantenho para períodos de confusão ou de guerra? Olha que Deus. Você é capaz de encontrar o caminho por onde vão os raios são lançados? Ou o lugar onde os ventos sopram? Quem você supõe que entalhou os cânions para chuvas torrenciais e traçou a rota das tempestades de trovão? Quem você imagina que levou a água a lugares não habitados? E ele continua: e levou a água a desertos que ninguém jamais viu, molhando solos improdutivos para que ficassem tomados de folhas silvestres e gramas? E quem você acha que é o pai da chuva e do orvalho, a mãe do gelo e da geada? Você não pensou nem por um minuto que essas maravilhas simplesmente acontecem, não é? Irmão, nada na natureza acontece por acaso, tudo é ordem de Deus. Onde cai a chuva, onde cai a geada, onde cai o granizo, onde tem água, onde tem buraco, onde tem rio, onde tem lago, onde tem cânion. Foi Deus que desenhou, irmão, foi Deus que fez, Deus que mantém o controle de tudo isso. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. E a gente poderia continuar aqui falando e mostrando muito mais da grandeza de Deus. Como ele diz aqui, você pode chamar a atenção das nuvens e decretar uma pancada de chuva. Até uma pancada de chuva, irmão, é Deus que controla. Tudo está na mão de Deus. Você pode controlar os relâmpagos e fazer ele obedecer às suas ordens. Até os relâmpagos é Deus que toma conta, é Deus que manda. Irmão, eu quero chamar a atenção de você essa noite para a grandeza de Deus. Aí eu quero perguntar para você, irmão, se Deus pode tudo isso, se Deus criou todas essas coisas, se Deus está no controle de todas essas coisas, irmãos, o Deus que você serve, aí deixa eu perguntar algo para você, será que é difícil para Deus abrir uma porta de emprego? O que controla até a neve, até o orvalho, até o raio, até o trovão. É difícil para esse Deus abrir uma porta de emprego? É difícil para esse Deus trazer uma cura para alguém? É difícil para esse Deus dar uma bênção para alguém? É difícil para esse Deus resolver um problema familiar? É difícil para esse Deus parar uma guerra, mudar um país? É difícil, irmão? Não é, irmão. O nosso Deus controla todas as coisas. Até um orvalho que cai num deserto, conforme ele falou para Jó, até num lugar que você não enxerga, onde nasce uma grama, porque eu coloquei um orvalho, fui eu que fiz. Existe, né? Será que é difícil para Deus mudar qualquer situação ruim na minha vida e na sua vida? Esse Deus tão poderoso? Não é, irmão. Agora nós precisamos confiar e acreditar em Deus de verdade. Nós precisamos parar de duvidar de Deus. Nós precisamos parar de não crer, né, e achar que Deus esqueceu da gente, irmão. Parar com esse tipo de pensamento. Ah, Deus não está vendo meu sonho. Deus está, irmão. Deus quer o melhor para você. Se você crer, se você deixar Deus agir na sua vida, Deus vai fazer coisas poderosas. Milagre, irmão, é para quem crê.
Milagre, irmão, é para quem acredita. Seu futuro, eu gosto dessa frase, Deus já abençoou seu futuro. É só você falar, pode fazer. O problema que você está enfrentando hoje, o seu futuro não é desse mesmo jeito. O seu futuro é melhor. O problema de hoje não vai persistir para amanhã. Se você crer e acreditar e você falar com Deus, pode agir na minha vida, eu confio no Senhor. Nós não vamos ter, diante dos problemas, todas as respostas, mas nós podemos ser homens e mulheres de fé que vão acreditar em Deus. Nós acabamos de cantar, ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o fruto, ainda que a oliveira minta, não tenha isso ou não tenha aquilo na minha vida, Deus continua no controle da nossa história, irmãos. Nada acontece sem a permissão de Deus. Deus é soberano, até o cabelo da cabeça de cada um, Deus sabe. Até de quem tem mais e quem tem menos. Deus sabe, irmão. Sabe todas as coisas, sabe o que passa no íntimo do coração, o sofrimento, a dor. Deus está vendo, Deus não virou as costas. O poderoso, aquele que está sobre o globo da terra, controlando todas as coisas. A terra está na palma da sua mão. Esse Deus poderoso, irmão, ama mim, ama você, cuida de mim e cuida de você, irmão. Nós precisamos acreditar mais em Deus. Confiar mais em Deus, dedicar mais a nossa vida a Deus, buscar mais a Deus, dar liberdade para Deus trabalhar em nós. A única coisa que pode impedir Deus de agir na vida da gente é a falta de fé. Então, irmãos, a mensagem de Deus para nós hoje é: eu posso todas as coisas, Deus está dizendo. Confie em mim, acredite em mim, não desista, siga comigo. Ainda que venham tempos difíceis, tempos trabalhosos, eu vou continuar no controle e eu vou continuar ajudando cada um de vocês. O Deus Todo-Poderoso, irmão, luta por mim e por você, vence as nossas batalhas. Não nos abandonou, não nos esqueceu, nem um minuto. Aquele que conhece todas as coisas, continua nos amando, continua cuidando de nós. Deus não mudou, irmão. A Bíblia diz que Deus não muda. Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer numa cruz, morrer no nosso lugar. A maior prova de amor. Né? E de repente, de uma hora para outra, Deus mudou, Deus não nos ama mais. Não, irmão. Pastor, mas hoje eu estou enfrentando tal problema. Irmão, olha o histórico da sua vida. Olha o histórico. Olha quantas coisas Deus já fez por você. Quantos milagres, quantas bênçãos. Quantos livramentos, olha o histórico, irmão, Deus não deixou de te amar. Às vezes o problema que a gente está passando é para nos ensinar algo. Às vezes é para fortalecer a nossa fé. É tudo permissão de Deus, irmão. Não é porque Deus é mau, é porque Ele nos ama, Ele quer ver a gente melhor. Amém? Mas nós precisamos continuar confiando em Deus. Não abrir mão, é inegociável. A fé do crente em Deus, ela é inegociável. A gente não negocia fé. Pode estar chovendo canivete, a gente continua confiando em Deus. Ainda que aconteça tudo que a gente cantou ali, vamos continuar confiando em Deus. É isso que nós precisamos fazer. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Porque, ó Deus, nós sabemos, nós temos a certeza, ó Deus, pela tua palavra, que o Senhor ama, Deus, cada um de nós, e o Senhor cuida de cada um de nós. A prova, ó Deus, é que nós estamos aqui, ó Deus, essa noite. O Senhor nos deu mais um dia de vida, ó Pai. Quantos não terminaram esse dia, ó Pai? Mas o Senhor nos abençoou, o Senhor nos deu vida, nos deu saúde, o Senhor nos despertou para vivermos mais esse dia que o Senhor preparou para nós, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque a tua mão está sempre estendida para nos ajudar, sempre estendida para nos socorrer, sempre estendida para nos favorecer em todas as coisas, ó Pai. E nós declaramos, ó Deus, aqui nessa noite, nós vamos sair daqui com os corações cheios de fé, de confiança no Senhor, Pai. Nós declaramos aqui homens e mulheres de fé, que não vão negociar, ó Deus, a sua vida de fé, mas vão continuar acreditando e confiando no Senhor, apesar aconteça o que acontecer, ó Pai. Nós declaramos que nós amamos o Senhor, nós não vamos desistir, nós não vamos retroceder, nós vamos continuar a nossa caminhada, nós vamos até o final, e no final nós seremos presenteados com a coroa da vida que o Senhor tem prometido a todos aqueles que não desistirem, ó Pai. Nós confiamos, declaramos o nosso amor ao Senhor, ó Pai.
Obrigado porque o Senhor nunca, nem um minuto sequer, o Senhor esqueceu de cada um de nós, ó Pai. Que o Seu nome seja engrandecido nas nossas vidas, ó Pai. Que o Seu nome seja engrandecido na vida desta igreja e na vida desta nação, ó Pai. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos em paz. Amém.